Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje é sobre o dia mais sagrado do ano, o Yom Kippur. E o assunto mais sagrado do judaísmo, que é a Teshuvah. E de acordo com a maioria, desculpa, não todos, mas a maioria dos mefarshim, dos poskim, a maioria dos grandes sábios da Torá, o assunto da Teshuvah é realmente uma injustiça. É realmente um axioma divino que a gente não tem como entender. E como funciona isso? Duas pessoas partem do mesmo ponto de partida. Duas crianças nascem em duas famílias judias religiosas, aprendem, estudam Torá, aprendem o que é certo, aprendem o que é errado e, obviamente, fazem o certo e não fazem o errado. E quando elas crescem, aí a gente vai falar de 20 anos para cima, porque para ser considerado realmente pela Torá que uma pessoa fez uma averá, é a partir de 13 anos. Uma menina a partir de 12 anos, ela já está consciente em relação a assuntos religiosos. Mas tem certas coisas que são averot, que elas têm uma pena pela Torá, uma pena de morte pela Torá. Então as penas de tribunal pela Torá é só a partir de 20 anos. A maioridade judicial pela Torá é só 20 anos. A maioridade religiosa para a menina já é 12 anos, para o menino já é 13. Tá vendo? Até nisso as mulheres deixam os homens para trás. Mas imagina que esses dois meninos, eles nasceram, cresceram em duas famílias judias religiosas, e com 13 anos um deles virou Yaakov, está estudando Torá, e o outro virou Esav. Foi matar, roubado, nem como mulher do outro, fez tudo de errado. E um belo dia, o Esav, aqui da nossa história, ele faz teshuvah. Ele se arrepende do que ele fez errado. E não só isso, o remorso dele é tão profundo, ele fala, Deus é tão bom, e eu fiz Deus sofrer, Deus está sofrendo por causa de mim, por causa do que eu fiz de errado. E ele tem um remorso muito grande por tudo que ele fez de errado. E essa teshuvah, quando a pessoa não pensa em si próprio, mas pensa em Deus, isso é chamado teshuvah shel ahavah. Quer dizer, o que causou para ele fazer a teshuvah não é um interesse próprio. Não é porque ele chegou à conclusão que por causa do que ele fez de mal, ele vai perder o sucesso, perder a saúde, perder o dinheiro, perder as felicidades e ainda ter que passar 12 meses no Gehenna. Não é por causa disso. É porque simplesmente isso que a gente tem que entender. Agora começa o lado profundo da coisa. Quer dizer, teshuvah todo mundo tem que fazer. Se arrepender do que a gente fez errado, todo mundo tem que se arrepender. Tipo, se você uma vez rasgou uma nota de 100 reais, com certeza você não vai se lembrar disso com muita alegria. E quando você se lembra disso, você fala, ai, que pena que eu fiz isso. Então, arrependimento é isso. Quer dizer, a pessoa saber se conscientizar de que o que ele fez errado. Agora, por outro lado, se o que ele fez causou uma coisa ruim, e ele não está arrependido do que ele fez, ele está arrependido do fato de o que ele ter feito ter causado uma coisa ruim para ele. Então esse nível de arrependimento nós vamos chamar de teshuvah me'ira, teshuvah de temor. Ele faria a coisa errada novamente, mas o motivo que ele assumiu de não fazer mais é porque essa coisa errada tem uma consequência drástica. Então
ele tem medo de perder o sucesso, perder o dinheiro, perder a saúde e passar umas férias no Gueno. Então essa chuva também é válida. Ela transforma as nossas transgressões, ela transforma o que a gente fez propositalmente, como se a gente tivesse feito inconscientemente. E qual é o nosso lado inconsciente aqui? É que se a gente soubesse que por causa de uma transgressão dessa, eu iria perder o sucesso, perder a saúde, perder o dinheiro e ainda passar umas férias no Gueno, aí eu não faria. Então eu estou demonstrando que realmente eu não tinha consciência total do que eu estava fazendo. Eu achava que era tudo de bom. E na hora que eu descubro que tem um castigo para coisa ruim, e me arrependo por causa disso, porque eu não quero receber o castigo, aí eu já mudo o status, eu já estou demonstrando que na hora que eu fiz a coisa errada, eu não estava consciente de todos os ângulos, de todos os aspectos dela. Então, continuação. A coisa errada continua existindo, mas eu não vou receber um castigo por ela. Esse que é o detalhe. Agora, mais profundo do que isso, é quando a pessoa ele descobre a bondade de Hashem. Ele descobre a bondade de Deus e a grandeza de Deus. E ele tem um verdadeiro remorso. É tipo assim, duas pessoas que, Deus me livre, dois motoristas de caminhão que atropelaram duas crianças. Um motorista de caminhão estava passando com o caminhão no meio de uma favela e, Deus me livre, uma criança passou na frente do caminhão, ele atropelou a criança. Então ele vai pensar, tá vendo, olha, essas crianças que vai saber o que ele estava aprontando, porque aqui é um lugar assim que a criminalidade é muito grande, e uma criança correu, passou na frente do meu caminhão. E aí quando ele vai ser julgado, vão falar no julgamento, vão falar para ele, olha, você tem uma carteira de motorista, você fez um curso, você aprendeu que se uma criança passa na frente do seu caminhão, você tinha que brecar. Ele falou assim, realmente ele sente muito assim o que aconteceu. E agora falam para ele, olha, agora tem outro problema, a gente não está querendo te contar tudo o que aconteceu lá. Tem outro problema. Essa criança que estava correndo na frente do caminhão, que o caminhão é tão grande, você viu a criança correndo, mas você brecou por obrigação, tipo, você não brecou com toda aquela dedicação. Se tivesse brecado mais rápido, talvez não teria acontecido nada com a criança, mas essa criança que você atropelou não é nada mais, nada menos do que o seu próprio filho. Aí a pessoa vai sentir um remorso. Aí ele vai falar, olha, o meu problema não é estar aqui ou não estar aqui, o meu problema não é ser acusado ou não acusado. Não importa se eu vou para a cadeia, se eu não vou para a cadeia, isso tudo não me interessa. O que me interessa é como está o meu filho agora, em que hospital ele está. Então esse exemplo não é nada, mas nada de nada, de nada, de nada, em relação a nós e a Hashem. Então, Deus me livre, quando a gente faz uma coisa errada, a gente está, Deus me livre, causando um sofrimento lá em cima tão grande, que um pai atropelar o filho não é um sofrimento, não é um remorso tão grande, quanto a gente teria se a gente soubesse, estivesse consciente de o que é Deus. Então, nesse caso, voltando aqui para o que importa, se a pessoa realmente ele se conscientizou do que é Deus, e ele realmente está numa situação como esse motorista que está no fórum, e ele descobre que a criança que ele atropelou era o filho único dele,
e o remorso que ele tem na hora, que ele já não se importa com o que ele vai ganhar, com o que ele vai perder, com quantos anos ele vai passar na cadeia, e se ele vai perder a carteira de motorista, o que importa para ele é como está o filho. Então, no nosso caso, quando a gente faz uma teshuvá, que o que importa para a gente é, eu causei um sofrimento lá tão grande lá em cima, como está Hashem agora em relação a mim? Isso que está me importando, quer dizer, não está me importando o que vai acontecer para mim, se eu vou perder o sucesso, perder o dinheiro, perder a saúde, perder as felicidades e passar um ano no Guénom. Isso já não me importa. O que me importa é como está Hashem agora, como está Deus depois do que eu fiz. Isso é chamado teshuvá de amor. E essa teshuvá, para ela existir, ela é uma coisa muito grande lá em cima. Para ela existir, precisa da haverá, precisa que a pessoa tenha feito a coisa ruim. Porque sem a coisa ruim não tem como fazer teshuvá, como se arrepender, como ter o remorso. Então, por causa disso, a coisa ruim que ele fez se torna parte do mandamento da teshuvá. E ela desaparece. E por isso nós vamos ver no versículo que fala sobre Yom Kippur, esse versículo vai dizer que Bayom Hazeh Ichaper Alechem Letaer. Nesse dia, tem uma palavra, Ichaper Alechem, palavra de capará, por causa disso o dia é chamado de Kippur. Então essa palavra, que Bayom Hazeh Ichaper Alechem, nesse dia eu vou lechaper alechem. Esse lechaper, vamos procurar a raiz da palavra. Isso está na nossa parashá escrita de hoje. Quem recebeu já pode ver tudo lá com mais detalhes. A palavra Kippur e a palavra Kaporet, que é a cobertura da Arca da Aliança, elas têm a mesma raiz. E no hebraico, as palavras que têm a mesma raiz, elas são nada mais, nada menos que a mesma palavra e algumas variações. Elas querem dizer a mesma coisa, em diversas categorias, mas é o mesmo assunto. Então, da mesma maneira que kaporet quer dizer cobrir, então lechaper quer dizer também cobrir. Ou seja, Hashem cobre as coisas ruins que a gente fez. Quer dizer, está tudo enterrado. A coisa ruim que a gente fez morreu, Hashem enterrou ela pra gente, mas está lá, está existindo. Está enterrada, mas está existindo. Um cadáver enterrado é uma coisa que existe. Outra coisa que, na continuação do versículo, depois que ele diz que Bayom Hazeh Ichaper Alechem Letaer Otchem, esse letaer é purificar. Então, purificar, ou você tem tumá, ou você tem impureza, ou você tem tara, ou você tem pureza. Não tem, ou a luz está acesa ou a luz está apagada. Nesse caso, não tem um meio termo. Não tem meio puro ou meio impuro. Ou está puro ou está impuro. Então, esse letaer já vem te dizer que, olha, a coisa ruim que você fez simplesmente desapareceu. É uma linguagem assim, letaer é uma linguagem de estar totalmente limpa, totalmente pura. A coisa não existe mais, porque se existisse ainda não seria chamado de tará. Quando você fala tará tá kodesh, quer dizer que é totalmente kodesh. Então, nós estamos vendo que o mesmo versículo está falando sobre as coisas ruins que a gente fez, está usando duas linguagens que elas estão se contradizendo. Uma linguagem está dizendo que essas nossas más ações vão ser encobertas, e a outra está dizendo que elas vão desaparecer. Você não tem como cobrir uma coisa que não existe. Então, vamos lá para a explicação profunda. Diz o Rebbe, nosso Rebbe de Lubavitch, nosso querido Rebbe de Lubavitch Shlita, nosso querido Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson,
ele falou que no dia do Yom Kippur, a nossa alma ela tem 5 níveis. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehida. E essa matéria se encontra num site do Chabad, chama Chabadpedia, que ele fala sobre todos os assuntos cabalísticos. Ele traz as explicações do Rebbe. E no dia do Yom Kippur se revela o nível Yehidah da nossa alma divina. Ou seja, cada um desses níveis ele tem o Zelo Matzeh. O Zelo Matzeh quer dizer, isso é ao contrário disso, isso paralelo a isso, vamos dizer. Ou seja, da mesma maneira que a nossa alma divina, ela tem 10 sefirot, e isso é chamado imagem e semelhança de Deus. Dessa mesma maneira, a alma animal, ela vai ter 10 sefirot, mas são 10 sefirot da Tume, 10 sefirot do lado ruim, do lado impuro. Quando a gente fala sobre a nossa alma divina, ela começa com o nível Nefesh, o nível mais baixo, então vai ter uma alma animal que ela tem paralelo à nossa alma divina, ela é um nível Nefesh da Tumá, é um nível Nefesh do lado impuro, tudo que tem do lado puro tem do lado impuro. Então nós vamos subir para o nível Ruach da nossa alma divina. Ele também vai ter, paralelo a ele, um nível Ruach da alma animal. Até que nós chegamos no nível Neshama da alma divina, o nível mais alto desse mundo. Vai ter um nível Neshama da alma animal. Por causa disso, os nossos patriarcas, que eles eram a retificação da alma do Adam Rishon, eles eram retificação do nível Nefesh, Ruach, Neshama do Adam Rishon. Quer dizer que Yaakov, que ele era a retificação do nível Neshama do Adam Rishon, como pode existir uma Tumá nesse nível Neshama do Adam Rishon? Então existe um nível de Tumá que ele está no nível paralelo a Kedushá, nível Neshama. Ou seja, até os 3 níveis que ainda têm a ver com o nosso mundo, eles têm, paralelo a eles têm o mesmo nível na Tumá. Por causa disso, esse nível da nossa alma pode se impurificar, pode ser afetado pelas nossas más ações. Acima desses 3 níveis, temos um nível Chaya e um nível Yehida, que eles são superiores. E esses níveis Chaya e Yehida, eles já não são níveis da alma que estão no nosso nível de mundo, que estão no nosso, como se fala, tem uma palavra em português para isso, na nossa dimensão. Eles estão acima da nossa dimensão, mas o nível Chaya, mesmo estando acima da nossa dimensão, ainda existe naquele nível o Zelo Matzeh, quer dizer, Zelo Matzeh, quer dizer, a palavra Zé em hebraico quer dizer isso, não é o nome de uma pessoa. Zé quer dizer isso, Leomat quer dizer paralelo, Zé é isso, quer dizer isso paralelo a isso. No nível Chaya da nossa Neshama, ainda existe um paralelo no lado impuro. Mas no nível Yehidah da Neshama, não tem paralelo no lado impuro. Então, quando esse nível Yehidah da Neshama ele se revela, aí nós conseguimos fazer essa tshuva me'ava, essa tshuva por amor. Aí a gente já não se importa, tipo, a pessoa atropelou a criança. No começo ele estava preocupado, ele pensava que era o filho do outro. Ele estava preocupado quantos anos de cadeia ele vai levar. Na hora que ele descobre que é o filho dele, já não importa quantos anos de cadeia ele vai levar, não importa como está a criança. Então, da mesma maneira, nós em relação a Deus, quando no meio do ano a tendência natural é a gente se arrepender de uma coisa pensando assim, eu fui fazer a coisa errada, tive um deslize. Por causa desse meu deslize, eu vou perder sucesso, vou perder saúde, vou perder dinheiro, vou perder felicidades. E se eu morro agora, eu posso até passar umas férias no Gueno.
Aí eu me arrependo do deslize por causa disso. E isso é legítimo, é justo e legítimo. Mas, se na hora, se depois que eu tive o deslize, eu me lembro que, olha, para quem eu fui fazer isso? Para quem eu fui fazer isso? Para minha criança que eu amo? Não, para alguém que você ama muito mais do que a sua própria criança e que ele te ama muito mais do que você ama a sua própria criança. E para quem é? Para Hashem. Aí no meio do ano eu falo, eu prefiro optar por me arrepender do que eu fiz errado, sabendo que eu vou perder sucesso, saúde, dinheiro, felicidades por causa disso, do que sentir assim, olha o que eu fui fazer para Deus. Olha como Deus agora está sofrendo por causa do que eu fiz. Então, eu não consigo sentir, eu estou assim num nível que só me esforçando muito eu consigo sentir isso. E aí tem pessoas que se esforçam muito e eles conseguem fazer essa tshuva me'avá, essa tshuva por amor, em qualquer época do ano. Mas aí são pessoas esforçadas. Por causa que elas se esforçaram muito, elas conseguiram. Porque a natureza é de ficar por isso mesmo. Falar, eu estou arrependido do que eu fiz porque Hashem não vai me dar sucesso agora por causa disso. E não de sentir o sofrimento divino. Agora, no Yom Kippur, sendo que o que se revela a Yehida da nossa alma, esse nível mais elevado da nossa alma, que ele é um nível que ele é makif, ele é um nível envolvente, é um nível espiritual que envolve. Ele não se reveste dentro do nosso corpo, mas ele está nos envolvendo. E esse nível envolvente, ele não tem o paralelo dele na Sitra Achara, e o nível abaixo dele, a Raya, ele também é envolvente, ele também não se reveste no nosso corpo, mas ele tem o paralelo dele na Sitra Achara. Quer dizer, a gente não tem como afetar, mas se tivesse a gente afetaria. Mas o nível Yehida não tem como afetar, porque ele não tem o paralelo dele na Sitra Achara. Então esse nível Yehida, na hora que ele se revela, aí eu sinto mais a vontade de me arrepender do que eu fiz por causa do sofrimento que eu causei para Hashem, do que por causa do que eu vou perder. Aí eu já não penso mais em mim, aí eu penso em Deus. Esse é o assunto de Yom Kippur. Por causa disso, no Yom Kippur, nós estamos fragilizados. Fragilizados, quer dizer, essa situação tão frágil, nós estamos descalços, e mesmo que hoje a gente vai de tênis, né, porque o sapato pela Torá, esse sapato que dá para a pessoa aquela sensação assim, firmeza, é o sapato de couro. Mas na época do Bet HaMikdash, a gente ia para o Bet HaMikdash descalço de verdade, sem comer, sem beber, sem tomar banho. Então nós estamos fragilizados. Toda essa delicadeza de pessoa que nós chegamos lá na frente de Hashem. Imagina assim, esse momento tão íntimo com Deus, e nós, o nosso lado material tão para baixo, e aí o nosso lado espiritual, por causa dessa fragilidade que nós nos encontramos, o nosso lado espiritual se revela. E aí a tendência é, no dia do Yom Kippur, que eu já tenho a revelação divina da Yehida, e não tem toda a prepotência do corpo, o corpo está fragilizado, aí a tendência é eu sentir que realmente o que eu fiz de errado, não me importa o que vai acontecer comigo, importa o sofrimento que eu causei lá em cima. Isso é no dia de Yom Kippur. Então a tendência é essa. Quer dizer, então a gente tem que aproveitar o dia de Yom Kippur para fazer essa tshuva por amor,
porque Teshuvá por amor, as nossas más ações desaparecem. Por causa disso, os mefarshim, o Rabbi Yosef Albo, ele viveu na Espanha 500 anos atrás, antes da Inquisição. Aí ele explica que todo o assunto da Teshuvá no judaísmo é uma coisa totalmente injusta. Porque como pode ser uma pessoa que nasceu numa família religiosa, cumpriu todos os preceitos judaicos, e o outro fez tudo de errado. E esse que fez tudo de errado, por ter se arrependido, mas um arrependimento por amor, esse tudo de errado que ele fez se transforma no mandamento da Teshuvá. E aí o mandamento da Teshuvá dele está tão grande que ultrapassa todas as coisas boas que o outro fez. Então o Gan Eden dele vai ser maior porque ele fez mais coisas erradas. Então o Rabbi Yosef Albo, ele fala que isso é injusto. Mas mesmo sendo injusto, assim Deus decidiu. E a gente tem que aproveitar. Então vamos aproveitar assim, fazer Teshuvá no Yom Kippur. Teshuvá tem que fazer todo dia. Mas principalmente no Yom Kippur. Yom Kippur a gente tem que não pensar em nós próprios, mas pensar em Deus. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula.